A gente aceita o Evangelho e com a convivência nesse âmbito notamos a diferença e acabamos nos adaptando a um novo formato de vida em todos os aspectos. Quando se tem a consciência de que a igreja veio primeiro e que ela é maior que nós, fica menos complicado atender às demandas da instituição. Ao contrário de alguns que chegam como verdadeiros donos da verdade e vêm com aquele discursinho de que ninguém vai mandar no meu jeito de ser. Estes raramente prosperarão na caminhada pela salvação. E digo isso por experiência. Se não obedecem àqueles que estão vendo, como obedecerão àqueles a quem não consegue ver? Hoje, o nosso papo vai tratar de usos e costumes. As igrejas erram quando determinam um padrão a ser seguido. Devemos mesmo nos adaptar a isso? Por que alguns espiritualizam o que não requer espiritualização e desespiritualizam o que é para ser espiritualizado? Será que certos costumes estão de acordo com as escrituras? Isso você vai ficar sabendo aqui. Mas antes, você que está aqui no canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar, beleza? E mesmo que para alguns seja doloroso ouvir o que vai ser dito aqui, o papo vai ser reto novamente. Vamos nessa? Meu amigo, se você é um cristão genuíno, com certeza sabe que não existe igreja perfeita nem a mais certa. Quer por tradição, quer por santidade. Se você é dos que procuram se manter longe dos padrões do mundo, muito bem, você está na trilha certa. Santificação nunca é demais, antes inimigo do mundo que amigo dele. Não foi à toa que o escritor aos Hebreus e o apóstolo João ressaltaram que sem santificação ninguém verá o Senhor, e que os que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Ninguém é perfeito e em quaisquer sociedades onde houverem seres humanos haverão divergências no tocante a usos e costumes, problemas relacionados às mais diversas situações, imperfeições e na maioria das vezes mais erros que acertos. Não existe esse lance de que cada igreja tem a sua doutrina, isso é mentira, cara. O que é pecado para um é pecado para outro, a Bíblia deixa isso bem claro. A doutrina de Cristo é uma só e deve ser seguida e ensinada por sua Igreja Universal, independente de denominação. Pronto, isso basta. Se sua igreja for séria, ela fará isso. Se não for, fará pouco caso disso e não se importará com nada que vá além de cifras monetárias. Mas Jota, cara, que é isso? A minha igreja é uma igreja séria. Mas que tipo de igreja séria? Aquela que o púlpito vira palco, o culto vira show, músicos viram celebridades e o pastor vira popstar? É, realmente, viu, meu amigo? O caso é sério mesmo. Não precisamos ser bitolados para posar de santos e inocentes, agindo como meninos no entendimento. Também não sejamos modernos ao ponto de estar chamando o profano de sacro, cara. Se sua base é realmente a Bíblia, haverá de concordar comigo nesse aspecto. O Evangelho foi ministrado a um povo de cultura bem diferente da nossa, porém, a doutrina cristã ensinada por Paulo foi exata quando foi direcionada às muitas igrejas que serviram de modelos para nós atualmente. Pela lógica, elas é que deveriam nos influenciar e não as de agora se julgarem o modelo mais adequado para os fiéis. Acho até que os apóstolos Paulo e Pedro estariam se revirando no túmulo se estivessem a par do que parte da igreja se tornou. A doutrina que Jesus trouxe não foi delegada a uma denominação específica, nem ele é propriedade exclusiva da igreja tal. Jesus estará onde houverem 2 ou 3 reunidos em nome dele. Acabou. Toda a doutrina cristã que não é confirmada pelo texto bíblico ou fere a ética cristã deve ser posta à prova. Afinal, não existem versículos bíblicos para todas as questões. O que existe são coerências textuais que esclarecem muitas dúvidas no que tange à conduta cristã. Certas igrejas e certos cristãos são tão modernos que chegam a ser confundidos com os incrédulos. Me desculpe a sinceridade, mas isso é um fato. Sou da Assembleia de Deus e, logicamente, não concordo com tudo que é ensinado nela no tocante a usos e costumes. Mas foi nela que eu escolhi servir a Deus, cara. Mas peraí, Jota, a sua igreja é cheia de doutrina de homens. Mulheres não usam calça, nem se pintam. Os homens não usam bermudas, não podem usar barbas e blá blá blá. É mesmo, é? E você vive dentro dela para saber? Algumas tradições são costumes, não doutrina.
O que não dá, meu brother, é chamar de doutrina de homens conceitos que procuram te afastar do mundo e de doutrina de Cristo aquilo que não te leva para perto dele. A minha avó me dizia que em 1935, quando ela tinha 15 anos de idade, ninguém sabia dizer o que era um crente e um incrédulo. Sabe por quê? Porque todos se vestiam exatamente igual, de acordo com os costumes da época. Mas os tempos mudaram e os costumes também. Hoje, em 2019, você não vai viver o tempo todo de calça e camisa social, nem calçar chinelo de couro, não é verdade? E isso não era doutrina bíblica, mas um costume entre cristãos e não cristãos. Nem determinadas roupas existiam naquela época. Então, eu, JC aqui, eu particularmente, tenho um conceito formado sobre essas questões de costumes e uso, mas isso é assunto para outro tipo de vídeo. Vida espiritual é algo muito pessoal, e se o Espírito de Deus não conseguiu domar o seu próprio ego, não serei eu que fará isso. Só sei que há uma larga diferença entre ser espiritual e espirituoso. É melhor ser diferente dos incrédulos que semelhante a eles. Do que adianta uma igreja atender os padrões do mundo e estar fora dos padrões de Cristo? Criticar igrejas sérias é muito fácil quando se faz parte de um ministério que está mais para a balada gospel que para a igreja cristã. E não dirijo essa fala a todos e nem me levem a mal, mas quando Jesus voltar, ele vai levar uma igreja e deixar outra. Mas peraí, cara, peraí, Jota, que história é essa, parceiro? Até de barba você tá aí, cara. Você usa gírias e está fora dos padrões da sua denominação. Meu amigo, o padrão bíblico é Cristo e Paulo que o imitava, não uma denominação nem um pastor. Tá certo. O jeito de ser de alguns pode ser até modelo ético, mas não pode virar doutrina, nem o modo de vida individual pode ser regra, cara. Eu tenho a palavra à mão, na boca, dentro do meu coração. E vocês acham mesmo que eu preciso de algum guru para estar me dizendo o que é correto, quando eu mesmo posso ir ao texto e conferir se estou certo ou errado? E com isso, eu não quero parecer arrogante, mas aprendi a ser um cristão individual, assim como a salvação de cada um é. Minha igreja não quer homens de barba, mas a própria Bíblia nunca condenou o uso da mesma, e talvez parte dos profetas e dos apóstolos até usava. O próprio Jesus certamente usou barba na sua época, coisa que era comum entre os judeus. E por que eu estaria pecando por usar uma barba? Me diz aí. Talvez os costumes que vieram lá de 1910, quando a Assembleia de Deus veio para o Brasil, não tenham sido aderidos para o dia de hoje. Mas que seja pecado, não. Sei que cada igreja tem suas diretrizes, mas tem coisa que passa da lógica. E eu, por questões éticas, não vou mencionar que diretrizes são essas, tá certo? Se para alguns um terno denota grau de santidade, eu respeito, mas não concordo. Se fosse assim, os parlamentares seriam os maiores santos do mundo. Se eu usei ou uso terno em algum momento, não é para impressionar nem para denotar santidade. Eu não sou nenhum otário, cara. Mas sim para ficar elegante. Aí é outra história. Então, meu querido, o meu ponto de vista ou o seu não estão acima das escrituras. Achismos, sonhos e revelações nunca foram parâmetro para virarem doutrina. A maior revelação é a Bíblia. Essa é suficiente para te guiar. Usos e costumes não levam para o céu, mas apontam para um padrão que um dia já serviu de exemplo e que, com o passar das décadas, acabou sendo engolido por este modelo carcomido da atualidade, que foi sendo introduzido sutilmente e hoje, aquilo que um dia era demérito é aceito com naturalidade por algumas igrejas. Até televisão era pecado há 30 anos atrás, hoje em dia todo mundo tem. Estas mesmas igrejas que me refiro são dirigidas atualmente por lideranças cegas, gente sem vida espiritual e sem compromisso com a palavra de Deus, que procuram ridicularizar aqueles que querem se manter diferente do mundo, cara, mas andam de mãos dadas com ele. É lamentável, não é verdade? Mas é assim que a coisa tá.